que acompanha a TV Mamulengo, isso aí é um programa Fala Mamulengo. E a gente está iniciando aqui um bate-papo com o Miguel Velhinho. Vai falar sobre a sua memória cultural do teatro de bonecos no Brasil. Aguardando aqui a chegada do Miguel e também de todos os brincantes do teatro de boneco Brasil afora. E eu sou Andreison Quintela e essa é a TV Mamulengo e o programa Fala Mamulengo. Só aguardando aqui a chegada do nosso convidado para a nossa live de hoje, da TV Mamulengo. A gente convida, então, o brincante de teatro de bonecos, Miguel Velhinho, para um bate-papo sobre a sua memória cultural. Aguardando aqui, dando boa noite para quem vai chegando. Na espera, então. Tá, boa noite para o professor Nini, que chegou aí. Boa noite, professor Nini. Aguardando aqui nosso convidado de hoje. A gente mais cedo fez um teste com ele, né? Para que a gente chegasse agora às 19 horas, a gente pudesse estar afiados aqui para o bate-papo de hoje à noite. Só no aguardo aqui, professor Nini, um abraço para o senhor. E aguardando o professor Miguel Velhinho chegar. É isso. Deixa eu ver aqui. Estamos aqui então. Professor Nini, a gente vai esperar aqui. Esperar, sentados. Para que o Miguel entre e a gente possa se conectar para poder fazer um bate-papo. Certo. Vamos aguardar então. Aguardar aqui o professor Miguel Velhinho entrar no nosso bate-papo. Ainda há pouco a gente estava ali numa reunião aí com o pessoal aí. Vem coisa legal pela frente. Vem muita coisa boa, né? Aqui na TV Mamulengo também a gente está se organizando. Próximo ano também estamos planejando aí coisas que eu acho que vai ser interessante para o teatro de bonecos. Deixa eu ver aqui. Tá, boa noite aí o Clodoaldo Vicente, que tá aí. Miguel já chegou. Já fez o convite, eu já vou aceitar aqui. E acabo enviando o convite para você e você tem que aceitar de volta agora. Aquele mesmo. Pronto. Boa noite, Miguel. Boa noite. Olha, nós já temos aqui com a gente o professor Nini, já está aqui com a gente. Olha. Clodoaldo Vicente também está aqui com a gente. Já entrou aqui. E as pessoas vão chegando devagarinho. Elas vão chegando aqui para ouvir aqui o nosso bate-papo. A TV Mamulengo. Esse é o programa Fala Mamulengo. E a gente sempre traz um brincante para a gente falar um pouco sobre a memória cultural desse brincante. Eu sempre começo perguntando em que momento da sua vida o teatro de bonecos entra na sua vida. Que momento aquela primeira recordação que você tem do teatro de bonecos na sua vida? Quando eu era muito pequeno, minha mãe me colocou numa escolinha de arte, que nos anos 70 tinha aqui no Rio uma escolinha de arte, mas lá na minha cidade, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, também tinha uma escolinha de arte, e num momento X lá do ano, rolou da gente fazer um boneco, né? Um boneco. Eu não me lembro qual foi o primeiro boneco, mas assim, num ano foi um boneco de fio, que eu fiz um palhaço, e no outro ano foi um boneco de luva, que eu fiz uma bruxa, né? E esses dois bonecos, eles me acompanharam por muito tempo.
e eles eram feitos de porongo, de cabaça, daquele porongo, né? Aquele material. E eu fiquei fascinado com aquilo, porque aquilo ali já era uma cabeça, né? E claro que a gente aplicava papier-mâché, e depois pintava, tinha que fazer a roupa, minha mãe que fazia a roupa. Eu sei que esses dois bonecos, esse palhaço e essa bruxa, foram assim meus grandes companheiros de final de infância, assim, né? E aquilo ali me abriu uma porta assim muito interessante, que depois eu fui fazer teatro, aqueles bonecos se perderam, não sei que destino aquilo ali teve, mas sempre ficou essa coisa da escultura e da pintura muito próxima de mim. E eu nunca esqueci desses dois bonecos que foram assim os meus primeiros bonecos. Então, anos mais tarde, já na Unirio, apareceu uma oportunidade de fazer uma oficina de teatro de animação, né, com o professor José Carlos Meirelles, e eu fui correndo para esse troço, porque também era um resgate, né, e era uma tentativa de então juntar a escultura e a pintura e agora o teatro numa forma só, né? Então, e desde ali eu nunca mais me afastei. Então tem isso, tem esses bonecos lá na infância que são muito marcantes, assim, eu tinha muita vontade de tê-los, mas infelizmente minha mãe doou para alguma criança, enfim, não sei o que aconteceu. Mas ficou essa coisa, sabe, esse orgulho de ter feito aqueles bonecos. E depois onde eu ia, porque assim, aquele porongo serve para fazer cuia de chimarrão, né? Lá na minha terra, a gente corta aquilo ali para fazer chimarrão. Então, esses porongos, depois eu virei um obcecado por isso, porque quando eu ia no mercado, eu ficava olhando, pô, esse aqui dá para fazer um bicho tal, esse aqui. Então, ali começou a minha viagem, né? Uma viagem que nunca mais parou. Eu vou parar, senão você não vai perguntar mais nada. Olha, eu queria aproveitar aqui e dar boa noite para o Augusto Bonequeiro, que entrou aqui para assistir a live. Ô, Augusto! Mas bem, É um querido, muita saudade dele. Um grande, forte abraço, Augusto. O Augusto é cadeira cativa aqui na TV Mamulene. Toda live ele está presente, acompanhando esse bate-papo. Eu não chamo de entrevista, mas um bate-papo para a gente. Eu sei que muita gente conhece Miguel Velhinho, mas a gente quer saber da sua memória cultural, né? A gente quer saber o que isso influenciou na sua vida no momento que você decide fazer teatro de bonecos. Quais suas referências, né, que você teve Sim. na sua época. Mandar um abraço pro Bira, que também entrou aqui, pessoal do Trupe Será o Benedito. Vamos lá. Opa, um monte de gente conhecida. Um beijo em todo mundo que está aqui. Muita saudade. Ô, Biratã, que saudade. Enfim, nessa oficina a gente foi obrigado não, a gente tinha como objetivo criar um quadro final, né, uma forma final para apresentar, e nessa oficina já estava eu, Luiz André e Sandra. Então nós pegamos um texto curto do Beckett, do Samuel Beckett, O Ato Sem Palavras, e adaptamos para o boneco, né, com alguns cortes, com alguns ajustes, mas a peça toda do Beckett estava lá. E isso chamou muita atenção e isso acabou nos abrindo portas inimagináveis. Um ano depois, isso foi em 86, um ano depois a gente estava num festival muito grande em Nova Friburgo, onde o Augusto Bonequeiro estava, e foi lá que eu conheci ele, e fiquei fissurado por aquela criatura, e sou até hoje. E conheci muita gente nesse festival, e esse festival foi muito importante para a gente, e foi um lugar de dizer para a gente que, para mim, para o Luiz André e para a Sandra, que essa era a nossa praia, que ali a gente iria encontrar nossos pares e nosso caminho profissional. Foi lá que eu conheci o Biratã também. Estava todo mundo lá, era uma festa, foi uma grande festa, em 87. E desde lá a gente saiu com essa certeza, sabe? A gente era muito novinho, tinha 21, 22 anos.
fazendo uma universidade de teatro, mas aí a gente virou a cabeça, a chave completamente, e todo o final do curso foi atropelado por essa ideia de partir para o teatro de animação, não é desistir, mas não focar tanto na questão atoral, né, de trabalhar como ator e passar a ser um bonequeiro, passar a ser um manipulador, passar a ser aprender a confecção. Então você me pergunta as referências também. Anos depois, houve uma grande oficina no Peru que eu acabei não indo por um compromisso ou outro, mas o Luiz André e a Sandra foram, e a Andréia também, que era uma menina lá do Sobrevento, Andréia Freire, acabaram indo fazer uma oficina com o Felipe Janti no Peru, era uma oficina para a América Latina toda, e lá eles aprenderam técnicas e materiais novos, né, coisas que para a gente era meio caro, assim, né, resina, fibra de vidro, etc. e tal, mas que levou o trabalho da gente para um outro patamar de qualidade de confecção. E acho que dali em diante, daquela oficina em diante, os bonecos do Sobrevento mudaram muito. Né, nesse ínterim já existiu o Sobrevento. Né? A gente voltou desse festival de 87 com firme propósito de criar um grupo. Né? E alguns anos depois, não sei se foi 1 ou 2 anos depois, acho que foi no ano seguinte, em 88, que teve essa oficina no Peru. E dali, de 89 em diante, os bonecos do Sobrevento dão um pulo estético assim, muito grande, porque a gente passa a trabalhar com fibra de vidro, a gente vai buscar um apuro melhor na escultura, né? Então, eu acho que o Philippe Gentil foi um cara assim que indiretamente ele foi muito decisivo aí no meu processo. Assim. Depois vieram outros, assim, né? Tem figuras desde a infância, né? Eu acho que o Ilo Krugli também é um cara que eu vi na infância e que eu nunca me desconectei dele. Eu sempre fui muito fissurado no trabalho dele, sempre achei uma coisa muito fora da curva, muito avançado, muito profundo, e era o tipo de teatro que me interessava também, né? E nos anos 80 o Ilo tinha aquela pecha de hippie velho, né? Mas eu conseguia ver uma coisa muito além e muito mais profunda do que parecia ser, assim, uma coisa datada ou uma coisa congelada no tempo. O Willow depois, né, ele foi ficando cada vez mais claro que o trabalho dele tinha uma coerência e uma estética e uma poética que ninguém tem, né? Ninguém tinha. Pouca gente tinha nos anos 80 e o Ilo já tinha lá nos anos 70. Então é uma figura invejável, uma figura que eticamente, né, que nos ensinou a dizer como é que se trabalha em grupo também, né, como é que se funciona no coletivo. Então acho que o Ilo também tem é um pai ético assim, né, da profissão. Assim, acho que não falo da estética, que eu acho que também é um pouco distante do meu trabalho, mas o sentido ético de estar em grupo, sabe? Eu acho que eu nunca esqueci isso. É a grande lição que o Ilo deixou para mim, sabe? Olha, Enfim. eu vou aqui ler as mensagens que deixaram aqui para você, que depois o pessoal me liga, puxando a orelha, dizendo, você não falou, eu deixei a mensagem, você nem disse. Mas o pessoal da Cia Lumiado é isso, abraça, Miguel. Queridos de Augusto, Brasília, Augusto Bonequeiro, manda um beijo. Tá mandando um beijo aí para você também. mando também. Bem, eu vou pegar aqui uma lembrança minha em que você está, tá bom? Eu sou de Beleza. Fortaleza, eu moro aqui em Fortaleza, então Fortaleza não tem uma escola de teatro de bonecos, não tem um curso específico para teatro de bonecos. Então a gente aproveita todos os grupos que vêm de fora, trazem oficinas, trazem alguma coisa, e a gente corre porque a gente quer aprender algo. E eu me lembro que eu me inscrevi numa oficina sua na Caixa Cultural. Na Caixa Sim. Cultural
me lembro de ter feito uma oficina com você. Eu até postei outro dia aqui no grupo dos brincantes essa foto que eu tirei com você. E uma coisa que me chamou muita atenção, né, nessa lembrança que eu trago aqui, nossa, né, porque eu trago você para essa lembrança, é a forma como você conduzia a oficina, né? Eu digo assim, eu já tinha feito outras oficinas com outras pessoas, mas você tem uma forma muito... Como é que eu estou procurando a palavra, Miguel? Uhum. Uma metodologia? A metodologia, o formato, para mim, era novo aquilo para mim. Então, eu fiquei maravilhado com a oficina. Mas era só para trazer essa lembrança aqui. Ah, Então, Gleison, Fortaleza é minha segunda casa, né? Era até o início da pandemia. Eu tive vivências maravilhosas aí a partir de 2013, quando eu fui convidado para participar do TIC, com uma oficina e com uma palestra, né? E dessa oficina eu conheci aquele grupo Pavilhão da Magnólia, que depois eu fui convidado por eles para dirigir um espetáculo com eles. Nós estreamos em 2015 uma versão do Ogroleto, que é um espetáculo para atores, mas é um espetáculo infantil. E temos outros projetos que a gente continua desenvolvendo. Quando eu tive aí, foi em 2014, quando você fez a sua oficina, foi em 2014, fazia 100 anos do Dorival Caymmi, e aí a gente levou o Marina, que é um espetáculo que aproxima o conto do Andersen com as canções do Dorival Caymmi. Então a gente fez uma turnê centenária do Dorival, né? E ali também, naquela oficina, também estava o pessoal do pavilhão fazendo. Porque a outra oficina que eu fui dar foi uma oficina de teatro infantil. Então, aquela oficina foi uma oficina de manipulação de bonecos e eles aproveitaram para fazer também. Não sei se você se lembra disso, mas eu me lembro claramente. Eu tenho registro dessa oficina, eu tenho gravado no meu material, que é o registro dessa oficina. Olha, eu vou aproveitar aqui e a Maria Madeira está dando um olho aqui para você, né? E o Wagner Oliveira, que é sobrinho do mestre Pedro Boca Rica, também entrou aqui e está dando boa noite. Opa, que honra! Boa noite Maria, boa noite Wagner, boa noite todo mundo que está chegando. Vamos chegando. Mas eu atravessei aqui a sua memória, que você estava falando do sobrevento, do momento que você viveu no sobrevento, compartilhou. Houve um momento, então, que você sai do sobrevento, é isso? Saí, nunca saí, né? Na verdade, o sobrevento foi para São Paulo, eles preferiram fazer essa opção de trabalhar em São Paulo, porque em São Paulo tem mais campo de trabalho, obviamente, que o Rio. E assim, eu não me adaptei à cidade, tentei de tudo, cheguei a procurar apartamento para mim, já estava, né? Mas aí eu pensei que São Paulo também é uma cidade. Porque assim, o Sobrevento é um casal e mais um, né? Então, entre Luiz André e a Sandra, estava tudo bem, mas eu ficava ali segurando a vela sempre. E essa coisa da solidão de São Paulo é muito cruel. Assim. Nos anos 90 era um período muito difícil. A cidade estava numa vibe muito esquisita. Assim. E eu não consegui me adaptar à cidade. Eu já tinha grandes amigos e uma rede aqui de pessoas que eu falei, pô, eu já me mudei uma vez da minha cidade, já deixei todos os meus amigos lá no sul. Aí vou me mudar de novo para São Paulo. Eu não tenho esse espírito nômade, sabe? Eu sei que eu sempre quis morar no Rio de Janeiro, mas eu não queria ficar pulando de galho em galho. Pode ser que na minha aposentadoria eu vá passar aí em Fortaleza. Olha aí. Isso eu considero. Mas essa coisa de ir para um lado e para o outro, realmente, para mim, era muito difícil, assim. Então, obviamente, a gente achou por bem eu criar um outro círculo de trabalho aqui no Rio, que aí apareceu a PECOD em 99,
E, enfim, mas assim, até bem pouco tempo atrás eu estava viajando com sobrevento, em viagens internacionais que precisavam de um domínio maior da língua para fazer determinados espetáculos que estavam em repertório, hoje em dia acho que não estão mais. Então eu fiquei viajando com eles, assim, a gente nunca se afastou. Hoje mesmo a Sandra me procurou porque queria uma ajuda lá numa coisa de texto e tal. Então a gente mantém um contato, mas assim, definitivamente essa questão da distância, ela começou a pesar e assim, eu não tinha. Chegou um momento que foi ficando difícil ficar indo e voltando, sabe? Então eu realmente decidi criar um outro grupo e aí tudo começou de novo. Eu vou aproveitar aqui a respirada parada aqui para o Sandro Roberto tá dando aqui boa noite aqui pra gente, dizendo, querido Miguel, Vanessa tá dizendo, sou fã. Tudo são todos pagos. Todos pagos, né? Todos pagos. Boa noite, Sandro. Boa noite, Vanessa. Vanessa, uma aluna querida, queridíssima. Agora a gente está fazendo um trabalho juntos. Sandro, um outro querido e companheiro, também chegou no Rio de Janeiro e acho que chegou para ficar. Depois de tantos giros pelo Brasil, acho que ficou aqui, né? Olha, quando você disse assim, Vanessa é uma aluna, né? Agora eu vou passar para o professor Miguel Velhinho. Ah, pois não. Professor, eu tenho costume. Aqui, eu levei um carão aqui que eu estava chamando a pessoa de professora, professora, professora. Olha, eu tenho um nome. Pode me chamar pelo nome, né? Mas o professor, como é que surge então o professor na sua vida, né? Sim, então, foi um processo muito natural. Eu acho que assim, durante os anos 90, eu fiquei 2 anos em São Paulo, até me decidir a voltar para o Rio, mas eu fiquei morando 2 anos em São Paulo com sobrevento. E aí, durante aquele período, a gente começou a dar muita oficina, muitas, 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 muitas. E eu fui ganhando uma prática e fui ganhando uma certa. Isso que a gente falou de metodologia, né? Fui criando um jeito de olhar para o ensino do teatro de animação de uma forma renovada ou que pouco existia ali no meio dos anos 90. E, e aí eu cheguei no Rio de Janeiro, assim, por volta de 95, sem muita perspectiva, assim, né? Na verdade, a gente já fiquei trabalhando, indo e vindo para São Paulo até final dos anos 90, assim. Mas eu comecei a procurar efetivamente uma forma de fazer esse início de domínio metodológico de uma forma mais efetiva. E aí apareceram alguns concursos para professor substituto na UFRJ, no curso de cenografia. E aí eu tentei, e é por uma cadeira chamada Teatro de Bonecos, e passei, fui muito bem acolhido lá, tenho grandes recordações da UFRJ. Fiquei 3 ciclos lá, fiquei entrando, saindo como professor substituto até 2002. Né? E ali, no contato dos alunos e entendendo assim essa rotina de transformar o que eu sei em ementa, transformar o que eu sei em conteúdo programático de 15 aulas por semestre e tal, isso foi me alimentando e isso acabou ficando mais sério, né? Onde aí então eu decidi investir nessa ideia de ser um professor, né? Em 2000 eu prestei concurso para mestrado e eu teria defendido o mestrado em 2001, mas assim, o ano de 2000 foi um grande ano para mim, assim, de grandes oportunidades de trabalho e eu praticamente abandonei o mestrado e só fui retomar em 2006 para acabar em 2008
E aí sim, em 2008, no mesmo dia que eu defendi, eu fiz uma inscrição para um concurso, para um curso de licenciatura que estava surgindo dentro da Unirio, onde tinha essa disciplina de teatro de formas animadas e uma outra disciplina de teatro infanto-juvenil. E aí tentei, segui estudando, né? Depois de 2 anos fazendo mestrado, ainda segui para ler toda a bibliografia do concurso e estava morto, mas aí eu falei, não, eu tenho que seguir com isso. E graças a Deus eu entrei na Unirio, virei um professor e acho que assim isso foi uma conquista assim muito suada, sabe? Foi uma coisa que como eu queria, porque eu acho que isso ia abrir outros caminhos de trabalho também e uma certa estabilidade que fazia falta, que fazia muita falta. E, enfim, assim, e acho que a partir dali, acho que assim, essa ideia de pensar o ensino do teatro de animação dentro da universidade pública é uma coisa que me move constantemente, né? Então, alguns anos atrás, eu fui convidado para participar de um evento da Comissão de Formação Profissional da Unima, que fez um encontro lá na Romênia, um lugar bem pertinho, né? Fácil de chegar. E lá eu escrevi um texto para fazer uma apresentação que acho que resume muito bem assim a minha vida de lá para cá, num texto que se chama Como Plantar um Boneco no Coração de Alguém, onde eu justamente falo desse processo que é tão curto, né? São 4 meses, algumas horas por semana, mas é uma chave que a gente gira ali, sabe, nos alunos, a partir da confecção dos bonecos. E eu acredito que a ideia de alguém confeccionar e criar um boneco, né, e gerar um boneco é um acionamento que envolve outras coisas e que produz um resultado interno no aluno que ele leva para sempre. Ele pode até esquecer como é que ele fez aquele boneco, mas existe uma abertura no coração para aquela linguagem que acho que fica aberta para o resto da vida. Então esse texto, acho que esse texto está até publicado em algum lugar, acho que na revista Urdimento. Ele fala um pouco disso, assim, de como esse processo da confecção ele gera acionamentos outros para você chegar na linguagem, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, já escrevi um outro texto sobre isso, enfim, seguimos pensando sobre essas coisas. Olha, professor Nini, eu vou chamar professor Nini, escreveu aqui que Miguel defendeste sua tese no final do ano passado, e é uma bela tese, quanto a bonecada vai poder ler. Não esconda essa tese, o Nini está dizendo aqui. Eu estou querendo publicar, mas assim, o problema é que esse ano as editoras todas entraram em pandemia também, né? Elas estão dizendo não para tudo e para qualquer coisa. Comecei a mexer mais recentemente, agora no último mês, eu comecei a mexer efetivamente nessa questão e tem uma parte da minha tese que se aproxima muito de algumas questões das artes visuais do século XX. E aí eu botei vários exemplos de imagens lá e eu tenho que conseguir as autorizações de todas essas imagens. Então é a autorização de obra do Duchamp, coisas assim que são muito complexas, né? E aí eu estou vendo que isso vai dar muito trabalho. Mas eu estou aproveitando esse período de pandemia para começar a organizar, assim, saber quais instituições eu tenho que pedir autorização de determinadas imagens, porque eu realmente quero publicar, assim, tenho muita vontade de publicar, sobretudo, se eu não conseguir o todo, sobretudo esse capítulo aí que fala um pouco desse trânsito aí do boneco, dialogando com tudo que aconteceu nas artes visuais durante o século XX, né? onde
o figurativismo saiu um pouco de cena e o campo do abstrato tomou conta, né? E assim, onde fica o boneco no meio disso tudo? Então, também a ideia dessa emergência do teatro de formas animadas, que não privilegia um boneco antropomórfico do jeito que a gente conhece, mas as formas, todas elas, ela é um pouco de um eco dessa situação que as artes sofreram não, mas vivenciaram ao longo do século XX. Né? Então, tem uma discussão em torno disso que eu acho que ficou bonitinha. O Nini estava lá na defesa, foi da minha banca. Acho que se ele falou isso é porque acho que procede tudo. E eu tenho realmente muita vontade de publicar, pelo menos esse capítulo, mas enfim, tem que ver essas questões de imagem que são bem complexas, mas espero que alguma coisa ande nessa pandemia. Vamos ver se isso anda também. Eu vou aqui ler aqui, a Maria Madeira deu um vivo aqui. Vivo, eu acredito que seja da tese aqui. Deixa eu ver mais. Nelson Reis está aqui, dizendo que você sabe muito. Ah, ele também. O Wagner fez um comentário aqui que eu não vou saber, eu acho que alguma fala de verdade, alguma coisa que você falou. Tem uma pessoa aqui com o nome de Arte Dante. Quero ler esse É o Bruno texto. Dante. Bruno Dante, uma pessoa maravilhosa que apareceu numa oficina minha e eu nunca mais abandonei ele sabe disso. Bruno Dante é um grande parceiro hoje em dia, um grande parceiro. Ele está dizendo aqui que quer ler esse texto, você abriu para... Ele está dizendo, você abriu para o meu coração, você abriu meu coração para esse mundo dos bonecos. Isso é verdade, eu que acabei de falar, né? O Bruno fez parte de uma oficina que eu fiz há alguns anos atrás, uns bons anos atrás, e o Bruno acho que vinha da coisa do design, mas ali ele entrou na coisa do boneco para sempre, assim, né? E hoje em dia ele é um dos artistas assim mais requisitados aqui do Rio de Janeiro para a confecção de bonecos e faz coisas lindas. O Bruno também é um mestre. Então, aproveitando a sua fala aí, Bruno, depois a gente marca uma entrevista com o Bruno aqui na TV Mamulengo. Ele tem muito o que dizer, ele tem muito para falar. Ele tem muito para falar. Esse cara é um gênio. Pronto. O Wagner Oliveira, que é o sobrinho do mestre Pedro Boca Rica, que também é um grande confeccionador de bonecos aqui, traz na sua confecção os traços do mestre Pedro Boca Rica. Ele fala que, quando comentou verdade, ele estava falando sobre o esquecimento de confecção dos bonecos. Algo desse tipo. Não, eu acho que é o seguinte, às vezes o teatro de animação é tratado assim mais na questão da animação e da manipulação, e que muitas vezes a questão da confecção ela fica relegada a um outro plano. Quando, na verdade, eu acho que está dentro do processo de confecção é que você faz emergir o bonequeiro. Acho que é isso que ele está falando. Pelo menos é o que eu acredito. E eu acho que é isso que ele está endossando aí sobre o esquecimento da confecção dos bonecos. Eu acho que tem isso, assim, do processo de confecção é um processo de chegada no teatro de animação. Toda pessoa tem que passar por isso. É difícil, é chato, ficar lixando, às vezes é um porre, mas assim, quando o boneco fica pronto, é uma satisfação no rosto daquela pessoa. Eu tenho vários alunos que eles entram em pânico na primeira aula, porque eles dizem assim, eu não sei fazer nada, eu não vou conseguir fazer, eu me sinto incapaz de fazer, eu não tenho capacidade de fazer isso, não tenho coordenação motora para fazer isso. Todo mundo consegue fazer, né? Então, assim, e quando chega nas últimas aulas, que os alunos já estão vendo seus bonecos à beira do resultado final, a satisfação e o apaixonamento daquela pessoa por aquele objeto não tem igual. É uma coisa assim mágica que se estabelece
e que eu vejo que é para sempre, sabe? Vários alunos que eu vejo que vão para esse caminho da animação, porque são despertados por alguma coisa ali que eles levam para sempre, assim, né? E eu acho que esse fato de você confeccionar, né, de partir do nada e materializar uma coisa que tem uma vida interna, que tem um paradoxo ali de vida e morte o tempo inteiro, mas quando você bota a mão ele vive. Eu acho que isso é uma coisa assim que é difícil de escrever. Muita gente tenta falar sobre isso. O Paulo Balardim tem um livro exatamente sobre isso, né? Vida e morte no teatro A de relação da formas vida e animadas. morte no teatro de animação. Acho que eu tenho Mas um livro. assim, tem muito ainda para andar esse assunto, sabe? Tem muito para andar. Eu acho que tem intersecções aí que ainda não estão feitas, sabe? Que ainda não estão refletidas, mas que isso verdadeiramente acontece, assim. E acho que a confecção é um caminho de entrada. Ouvindo você agora, eu me lembrei aqui do mestre Tony de Pombos, quando ele fala dessa relação ele fala algo entre a relação do escultor e a escultura, entre o criador do boneco e o boneco, essa solidão que ele disse, muitos anos eu senti uma solidão nesse processo de caminhada da confecção do boneco. Mas essa solidão é necessária, né? Esse abismo que se coloca aí, tipo, eu não sei fazer isso, não sei lixar, não sei desenhar, não sei fazer não sei o quê, não sei mexer com tinta. E aí a gente bota lá os alunos para mexer com tinta, bota lá os alunos para mexer com materiais diversos para ir criando seus bonecos. Acho que assim, esse enfrentamento, ele é muito rico, sabe? Essa solidão, e assim, ele nem está só, né? Estamos ali em aula, eu gosto sempre de todo mundo seguir o processo juntos, né? Da gente partir para uma ideia de processo e não de um curso que se estabelece, mas de um processo que a gente vai viver juntos. Então, cada aula a gente fala de uma partezinha da confecção e aí o boneco vai andando, vai andando, vai andando. Então, é importante, sabe, ficar na beira do abismo, ficar na solidão, mas é uma solidão meio acompanhada. Eu estou ali também na retaguarda, dizendo: ó, não faça isso, não acho legal que você use isso, presta atenção nesse material que você está usando, porque não está usando corretamente, o jeito certo de usar o material é assim, assim, assim. Então, tem uma condução que sempre existe, né? Acho que no início todo mundo precisa de um condutor, assim, todo mundo precisa de um capitão. Capitão é um bom termo da palavra, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que tem uma solidão interna, conflituosa, que não tem jeito, que está na cabeça do cara, está no travamento do cara. Será que eu vou conseguir fazer isso? E quando chega no final do curso e você vê aquela felicidade, todo mundo com seus bonecos prontos, assim, não tem preço, assim, não tem preço. É muito maravilhoso o processo que ocorre. Vamos aqui para a rodada, então, o pessoal deixou aqui os textos aqui. O Dante, Bruno, né? Miguel, você é o mestre gratidão. Vanessa diz: só mestres, muito fã e muito agradecida por todos os ensinamentos nesta arte. O Wagner concorda com você. O Augusto diz: a relação do boneco e bonequeiro cicatriza nossa vida. É verdade. É verdade. Aí vamos seguindo em frente, porque eu acho que eu vendo aqui o Wagner, que é um construtor de bonecos, e que traz uns traços fortes do seu tio, né? Eu não sei se você já viu os bonecos do Wagner. Do Wagner, não, mas quem não viu do Boca Rica, né? Pronto. Eu sou fã do Boca pai. Rica
eu queria dizer que sou fã do Wagner. Quando terminar a live aqui, eu mando as fotos dos bonecos que o Wagner... Ah, manda, por favor. Manda, por favor, por favor. E o interessante do Wagner é que o Wagner ele nunca construiu bonecos como o mestre Pedro Bucarrica. Ele nunca sentou para construir esses bonecos. Mas ele viveu, né? Ali é sobrinho, viveu perto ele chama tio Pedro, né? O tio Pedro. E os bonecos do Wagner tem um negócio... eu vou deixar para você ver. Quando eu mandar para você, você vai entender o que eu quero dizer aqui. Manda para mim, manda para mim. Mando, sim. O Wagner sabe que eu sou fã dele. Mas, bem, eu sempre costumo dizer, então, viu, Miguel, que eu também não sou construtor de bonecos. Eu digo, não, pai, eu não sou construtor de bonecos. Eu faço um boneco, outro, né? Aí eu digo, não, mas eu não sei, eu percebo que, acho que por a gente não ter uma escola de teatro de bonecos aqui, a gente tenta buscar uma perfeição na criação desse boneco, né? E a gente acaba, é claro, entre aspas, eu vou falar isso, mas é claro, né? Não é uma concorrência, mas é cada um querendo produzir um boneco que funcione, que seja funcional para aquilo que a gente quer fazer, né? O Nini está dizendo aqui, Miguel, o boneco está bastante presente nos espetáculos para criança, mas muitos usam inadequadamente. Fale um pouco sobre isso, ele diz. Falarei. O boneco, ele está às vezes ali não cumprindo exatamente a sua função simbólica dentro do espetáculo. Às vezes ele está cobrindo um ator, porque não tem dinheiro para fazer uma produção com tanta gente assim. Então o boneco está sempre ali num sentido de substituição. E nunca e raramente ele está num sentido de eleição, efetivamente. Eu escolhi botar o boneco por isso, porque eu tenho uma razão fundamental para esse personagem ser interpretado por um boneco e não por um ator. E às vezes isso é muito esquecido, né? Às vezes é mais fácil fazer um bonequinho, né? Que a gente fala bonequinho. Quem pensa assim usa a expressão bonequinho. Bota lá um bonequinho que resolve o problema. Então, existe uma certa uma forma de tornar precária a relação do boneco dentro da cena, né? E é muito triste isso, porque o boneco que entra em cena, ele entra com toda a timidez junta, né? Ele não entra no seu esplendor, não entra com a sua força expressiva total. Eu acho que sempre o boneco fica ali no meio do caminho, porque na verdade ele está ali cumprindo uma outra função, que não é ser boneco efetivamente. Ele está ali porque não teve dinheiro para chamar outro ator, ou porque por uma questão X lá acharam melhor fazer com boneco. Mas assim, por que o boneco está ali? Não tem muita razão, né? Aquilo ali poderia ser feito por atores. Aquele boneco, às vezes, um espetáculo onde tem muito texto, né? Será que o boneco sustenta uma carga X de texto? Será que ele é expressivo quando ele tem que falar tanto? No Mamulengo, a gente vê que a oralidade ela funciona muito bem. Mas existe um outro jogo ali, que é um jogo da conversa, da troca com o público, né? Tem uma negociação ali estabelecida. Mas, às vezes, você vê desastrosas transposições de uma peça infantil para bonecos, onde vai uma massa de texto onde o boneco não suporta. Às vezes o boneco não está preparado para isso, não está pensado para isso, né? Então fica uma coisa fica um ruído dentro dessa situação, porque assim, o boneco tem uma capacidade de expressão X e o ator tem Y. Ambas infinitas, mas as duas muito diferentes. Então você tem que saber quando usar um boneco e você tem que saber quando usar um ator, né? Saber sair de cena e saber voltar para a cena quando é necessário. Tem certas coisas que o boneco sabe dizer.
tem outras coisas que só o ator sabe dizer. E acho que a gente tem que entender e respeitar a natureza distinta dessas duas expressões, né? Eu acho que tem muita confusão nesse meio do caminho, assim. E o boneco está sempre entrando como um substituto de alguma coisa. Quando ele entra como um substituto, ele, infelizmente, ele já vai para a cena minorizado, desqualificado, né? O boneco tem suas qualificações, e quando ele entra no sentido de só cumprir a tarefa que um ator poderia estar fazendo, ele já está muito aquém do que ele poderia ser. Então, isso é um problema que a gente vê muito no teatro infantil, né? A ideia de uma fragilidade que às vezes acaba não funcionando, assim, sabe? A ideia de querer contar uma história com bonecos, às vezes ele ressalta, o boneco ressalta algumas fragilidades que o ator resolveria de uma outra forma. E o boneco não tem, às vezes, a capacidade total de resolver certas fragilidades que estão em outra natureza da encenação e que, quando fica nos ombros de um boneco, às vezes não dá conta, né? Então tem que entender a natureza desses dois bichos do teatro, né? O bicho homem e o bicho boneco. Eles são muito maravilhosos, mas eles têm capacidades expressivas diferentes. Eu já estou aqui tendo uma aula. Eu acho que aqui a gente não está tendo mais nem o bate-papo, aqui é aula já, pessoal, viu? Não, por favor, não. Eu estou brincando. Olha, o Nelson está dizendo, nossa, que fala. Matou a pau. Matou a pau é uma expressão gaúcha. Saudade da terra aí, Nelson. Muita saudade. Não, mas quando eu digo que a gente está tendo aula, porque a fala, para mim, está sendo maravilhosa, acho que para todo mundo. Acho que a gente precisa se sentar e, às vezes, discutir isso, para que a gente veja que o teatro de boneco, ele precisa também ter essa discussão. Eu acho que hoje, e eu agora vou puxar agora para as revistas eletrônicas que trazem os artigos do teatro de animação, que é a Moi Moi e a Mamulengo, que a gente acaba tendo, a gente fica sempre esperando qual é a próxima edição, o que é que vem, o que é que vai trazer, que artigo vai trazer, e que se der, tá pensando hoje, e eu vou agora puxar para a Mamulengo, até porque tem um artigo nela, né? Essa 17ª, eu vou puxar para ela. Né? Vamos puxar juntos. Vamos puxar junto. Porque a gente também me diz respeito. Oi? Também me diz respeito. Pronto. Porque nós tivemos agora há pouco tempo o lançamento da 17ª revista Mamulengo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, acho que o Nini está aí, então vamos lá. Nini me procurou para a gente discutir a ideia de um tema, de um recorte temático para a revista, para a 17ª. A gente estava no início da pandemia e eu sugeri, assim, por que a gente não pensa numa ideia de fazer uma averiguação mundial de bonequeiros e saber como é que eles estão lidando, né, com a pandemia, né? Acho que isso pode gerar um documento muito potente e histórico. E assim a gente partiu para fazer uma curadoria de pessoas, né, que estavam em trabalhos remotos, né, que estavam, de alguma forma, tentando manter seu trabalho, né, seu ofício. E aí a gente conseguiu contribuições valorosíssimas de Singapura até o Chile, assim, sabe? Então, assim, pegando o mundo inteiro, assim, representantes da Europa, Estados Unidos, Ásia, tem textos da Índia, tem texto de Singapura, da América Latina toda, muitas pessoas do Brasil, você inclusive colaborou com o texto, porque está fazendo aqui a TV Mamulengo e criando, acho que
um arquivo aí valiosíssimo de depoimentos, né? E acho que essa revista ela tem um peso histórico que a gente não tem ideia, porque a gente está no meio do olho do furacão agora, a gente está no olho do furacão. Mas eu acho que ela vai servir porque uma coisa que me preocupa é que sempre existiu uma certa desconexão do artista bonequeiro com a sociedade, assim, nos registros que temos, sabe? Às vezes eu sinto eu olhava para as mamulengos dos anos 70 e do início dos anos 80 e sentia uma certa desconexão, sabendo de tudo que vivemos nos anos 70 no Brasil. E eu acho que, assim, dar voz e deixar registrado, ter uma preocupação histórica de o que fizeram os bonequeiros em 2020, era uma questão que eu acho que era importante que ficasse registrada, sabe? Eu acho que se a gente não fizesse isso, isso ia passar esquecido, isso ia... Daqui a um tempo a gente não ia falar mais disso. Daqui a 5 anos, talvez a gente nem se lembrasse. Claro que todo mundo vai ficar marcado na sua vida para sempre por 2020, né? A nossa geração, infelizmente, pegou isso pela frente, pela vida. Mas eu digo que, assim, nenhuma grande editora iria se preocupar em procurar os bonequeiros e tentar saber o que eles estiveram fazendo em 2020. Então, se a gente não toma na nossa mão a história vai embora, sabe? Então, acho que era importante deixar registrado esse momento tão singular, tão diferente, tão absurdamente inesperado, né? Que nos tirou do conforto, nos tirou do trabalho, nos tirou da nossa vida que a gente tinha, né? A nossa vida está mudada completamente. Então era importante botar o artista bonequeiro e deixar registrado, sabe, para a história o que ele fez em 2020. Então era urgente que se fizesse isso, porque por uma questão de entendimento da história que eu acho que a gente precisa ter, sabe? Eu acho que a gente precisa estar mais presente nesses âmbitos da discussão histórica e eu acho que a Mamulengo está aí para isso. A Mamulengo, a Mãe Mãe e todas as outras revistas, né? Mas, sobretudo, essas duas brasileiras, que elas precisam se debruçar sobre aspectos da sociedade onde essas revistas são produzidas, né? Que a gente não se desconecte da realidade, né? Ficar falando de boneco, de construção de boneco, ou do material X, Y, isso tudo é muito fascinante, mas assim, cadê os textos lá na Mamulengo dos anos 70, onde a gente pudesse sutilmente encontrar alguma questão ligada à repressão e ditadura que a gente sabe que estava ocorrendo. Claro que certamente havia um cerceamento e até um medo de se colocar, né? Mas assim, como falar sobre isso, né? Esse tema não está dito, né? A gente sabe de tantas histórias. Você mesmo no seu artigo, Anderson, contou, né, uma história fascinante de um artista que foi perseguido, que foi preso lá em São Paulo, né? Essas histórias, elas precisam vir, né? Então, olha só, você, dentro de uma revista sobre pandemia, trouxe esse assunto, né? Trouxe esse assunto de lá de trás, que eu acho que precisa ir para os livros. Cadê o que os bonequeiros sofreram nos anos 70? Um próprio Nini, né? Que teve histórias assim inacreditáveis ali em Santa Catarina, né? De perseguição. Então essas coisas não estão aí. Então são importantes que esse registro histórico venha com mais frequência, né? Que a gente seja uma parcela importante da sociedade, que a gente tenha muitas contribuições e percepções diferentes do que outros estão pensando, né? A gente olha a vida de uma outra forma. Eu ouvindo você aqui, aí me lembro do momento que eu falo com Lara, que eu o convido para a TV Mamulengo, não conhecia a história dele,
não conhecia, muitos bonequeiros eu não conhecia. Com a TV Mamulengo, ela me deu a possibilidade de me aproximar mais do teatro de bonecos como um universo todo, esses bonequeiros do Brasil. E quando o Lara começa a falar da experiência dele com o teatro de boneco lá na ditadura militar, que ele narra aquilo ali, para mim foi um impacto muito grande. Me incomodou, né, e eu acho, já disse isso aqui em outro momento, é que no momento que inicia essa pandemia, as pessoas começam a fazer lives sobre a pandemia. Eu disse, eu quero falar sobre teatro de boneco, eu quero falar sobre aquilo que eu gosto de fazer. E a TV Mamulengo, que inicia em 2014, né, e começou também por um incômodo de não registro dos bonequeiros, né? E eu falo aqui o exemplo do mestre Quinquim, que é aqui do Ceará, mestre Quinquim, da Serra do Félix, de Beberibe, que fazia uma novela. Ele fazia uma novela, para você ter uma ideia. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir para você ouvir. O que é que o Quinquim fazia? Ele tinha os mamulengos dele, os Casimiros Coco, como queiram chamar, né? E ele criou uma novela. Então ele passava o ano inteiro no capítulo da novela. A comunidade tinha que saber quem matou o boneco tal. Tinha os mistérios, tinha os dramas, tinha quem matou, né? Ele criou uma novela na comunidade dele, lá na Serra do Félix, onde não tinha eletricidade, não tinha energia, era no lampião, na luz. Então, isso nada foi registrado. Não existe registro da passagem do Quinquim. Isso me incomodou demais. Pois é, André, isso, assim, você está de parabéns, porque assim, você está resgatando muita coisa, sabe? Esse depoimento do Lara, assim, também para mim foi uma coisa assim que me atravessou de uma maneira, assim, eu fiquei assim, meu Deus, que história! Que história! A gente tem que ouvir mais ele, né? Eu acho que a gente tem muito para dizer ainda, né? Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que resgatar historicamente, né, o que é o bonequeiro no Brasil, né? O que o bonequeiro viveu no Brasil, com tantas perseguições, com tanta repressão, com períodos absolutamente totalitários, né? Quanto a gente sofre, né? E eu acho que assim, em que momentos houve respiro para essa gente, né? Em que momentos houve tranquilidade, né? Para poder dizer o que quer. É tão difícil isso e assim a gente ouve tão pouco essas coisas. Então é importante a gente pensar sobre essa perspectiva, né? Eu acho que temos muito ainda para falar. Eu também acredito. Tem muito para falar, temos muito para ouvir. Eu acho que as revistas eletrônicas dão essa possibilidade, né? Eu acho que, não sei, aí, eu vou jogar aqui, vou dar uma ideia ao vento aí. Você pensa em uma edição da revista trazendo a memória desses bonequeiros que deixaram, marcaram, para outros que estão agora aqui, né, saberem suas histórias. Eu acho que o Lara é uma ótima pessoa para ser convidada a escrever um artigo aí sobre o momento da vida dele como bonequeiro. É verdade, é verdade. Vamos pensar, vamos pensar. Eu acho que é isso. Olha, nós estamos chegando aqui no final da primeira etapa aqui do nosso bate-papo, porque o Instagram nos dá 1 hora de bate-papo, depois ele derruba a conexão. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou só salvar aqui a primeira etapa aqui, e depois a gente tem mais uma meia hora de bate-papo para a gente poder finalizar, tá certo? Beleza, beleza. Vou ver aqui se dá tempo aqui de ler alguma. O Nino disse que ainda está por aqui. O Sandro da Viva TV Mamulengo. Viva TV Mamulengo. O Nelson fala, tem várias histórias dele para contar. Que venham. Que venham essas histórias. Eu acho que hoje, não sei, a gente está falando desse momento pandêmico, mas eu também percebo que a gente tem se fortalecido mais nesse momento. Eu não sei. Não, eu acho que essas conexões que a gente criou ao longo desse ano, Andrés, essas conexões, essas lives todas, essas aproximações, né?
o grupo das bonequeiras. Cara, isso é para sempre. Elas não vão, depois que acabar a pandemia, essa mulherada toda vai se juntar e vai aprontar, né? E eu acho que assim, a gente está 10 estabelecendo uma segundos, 10 rede. segundos para cair a conexão. 10 segundos. Guarda esse Depois a pensamento gente aí que a fala gente volta sobre. com ele. Depois a gente